Saudações, pessoal, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É sempre uma grande alegria e satisfação poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, derramando essa água que o Senhor, pela sua misericórdia, tem dado à minha vida. E eu confesso aos irmãos que tem sido muito gratificante e edificante para mim estar aqui nesse canal, compartilhando a palavra do Senhor com vocês. A paz do Senhor Jesus a todos. Você que está chegando agora no canal, meu nome é Maurício e você está no canal Falando do Reino. Então sejam todos muito bem-vindos neste canal. Este é um canal simples, humilde, que tem como objetivo compartilhar, expor a palavra de Deus, né? Há muitos canais no YouTube hoje trabalhando na linha de refutação, né? Muitas vezes semeando mais discórdia do que a semente do reino de Deus. Então, o nosso canal ele tem a finalidade de propagar a palavra do Senhor, como o próprio nome do canal diz, falando do reino. Nós falamos acerca do reino e falamos acerca do seu rei, que é o Senhor Jesus Cristo. O vídeo de hoje é a nossa continuação do estudo do Evangelho de Marcos. Hoje estaremos estudando o capítulo 6, então bora pro vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Falando do Reino. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Bora pro vídeo e vamos nesse papo de crente. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Pessoal, essa primeira parte do estudo, nós vamos dividir esse estudo aí em duas partes, ok? Então a primeira parte ela vai até o versículo 29. Então nós temos dentro desse trecho das Escrituras algumas divisões que nós vamos trabalhar hoje. Primeira divisão desse texto, a ida do Senhor Jesus Cristo ou o retorno dele à sua terra natal. A próxima divisão que nós teremos, Jesus chama seus 12 e os comissiona para a sua grande obra. E por último nós falaremos sobre a morte de João Batista. Vamos estar fazendo a leitura então do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, que é a primeira divisão do nosso estudo. Diz assim, eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, para quem quiser acompanhar aí. Almeida Revista e Corrigida é a minha tradução de preferência pessoal. Diz assim, e partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas. Então esse primeiro trecho, pessoal, do nosso estudo, do versículo 1 ao 6, eu faço algumas divisões para ficar mais fácil aqui na hora de estar fazendo o estudo aqui, gravando o vídeo. Eu coloquei como um tópico aqui, é o seguinte, a familiaridade com o sagrado. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele retorna à sua terra um ano depois. Então a maneira como Marcos escreve esse evangelho de uma forma muito contínua e corrida, parece que não há intervalo de tempo desse estilo de Marcos ao escrever o seu evangelho. Mas nós vemos que através de pesquisas a gente vê que Jesus já passa um ano da primeira vez que ele esteve em sua terra. E nós encontramos isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 30. Onde o Senhor Jesus também, num sábado, ele entra na sinagoga. A gente percebe que Jesus ele não evita esses lugares de conflito, onde ele sabe que ele vai encontrar conflito ali. Ele não evita esses lugares. Ele vai lá para ensinar, para pregar,
e para falar acerca do reino. Então ele não evita. Então isso é uma lição muito importante que o Senhor Jesus nos deixa, porque muitas vezes a gente escolhe onde a gente quer ir pregar, ensinar, e o Senhor Jesus não fazia isso. Embora ele soubesse que ali ele enfrentaria discórdia, enfrentaria um ambiente hostil, em nenhum momento ele deixou de estar na sinagoga ensinando. E nesse dia em específico, na sinagoga, a primeira vez que ele esteve lá, ele leu o profeta Isaías capítulo 61, versículo 1. E ele diz para aquelas pessoas que estavam presentes ali que aquela passagem havia se cumprido naquele momento. E ele dá dois exemplos de fé neste dia, com duas pessoas que eram estrangeiras, eram gentílicas, não eram judeus. Ele cita a viúva de Sarepta. Ele fala que nos dias de Elias havia muitas viúvas em Israel. Ele enfatiza que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus envia Elias a uma viúva gentílica, que é a viúva de Sarepta. E ele também diz que nos dias de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas somente Naamã foi purificado. Ou seja, Jesus ele incita o seu povo aos ciúmes. Porque o que o Senhor Jesus está falando aqui é o seguinte: olha, os gentios eles estão demonstrando mais fé do que vocês. Prova disso é o centurião de Cafarnaum. Nós vamos ver agora o contraste, né, entre o versículo 6, onde o Senhor Jesus ele fica admirado da incredulidade do seu povo, mas ele fica também admirado com a fé do centurião de Cafarnaum, por exemplo. Então, há esses contrastes, né? Então, Jesus, ele incita o seu povo aos ciúmes, para que o povo enxergue, né, que o Salvador, a salvação do seu povo estava ali diante dos seus olhos. Então, pessoal, a lição que eu retiro desse texto, nós devemos tomar muito cuidado com essa familiaridade com o sagrado. Então, aquelas pessoas viram o crescimento, o desenvolvimento de Jesus, viram Jesus se desenvolver, crescer, se tornar um adulto, viram ele seguir, trabalhar no mesmo ofício que o seu pai. Era muito comum naquela época, quem era pescador, o filho se tornava pescador. Então, José era carpinteiro. Jesus, então, ele assume a profissão do seu pai como carpinteiro também. Então, essa familiaridade com Jesus faz com que as pessoas passassem a nutrir, nesse retorno de Jesus à sua terra, uma visão errada acerca de Jesus. Porque eles rotulam Jesus pela sua origem, né? Eles falam aqui, apesar deles verem tudo aquilo que Jesus fazia, eles falam no versículo 3, olha, mas não é este o carpinteiro? Então eles estão querendo dizer o seguinte: ninguém que tenha nascido e sido criado aqui seria capaz de fazer as coisas que Jesus estava fazendo. Então eles menosprezam a obra de Jesus e eles então, em detrimento daquilo que era a sua função, que era a sua nacionalidade, a sua origem. Porque até um dos discípulos falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então eles, por essa visão errônea que eles tinham de Jesus, por eles terem visto Jesus crescer e se desenvolver, por mais que Jesus estava fazendo ali, como o texto diz, né? Eles se admiravam dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, mesmo Jesus operando isso no meio deles, eles então enxergam Jesus de uma forma com desprezo, com desdém, né? Desacreditando aquilo que eles mesmos estavam vendo, aquilo que estava diante dos seus próprios olhos. Então, muitas vezes, pessoal, a gente tem que tomar cuidado pelo tempo decorrido na fé. Muitas vezes a gente vê pessoas com 20, 30 anos na fé e a vida espiritual dessa pessoa ela entra no automático. A gente precisa tomar muito, mas muito cuidado com isso, porque aí ir para a igreja seria o mesmo do que ir ao shopping. Ir à igreja e cultuar ao Deus de toda a terra seria o mesmo que ir jogar bola. Vira uma atividade cotidiana, vira uma atividade comum, normal, e a gente deixa
de enxergar o sagrado. A gente deixa de enxergar aquele que é santo, né? Por mais que essas pessoas estivessem vendo e ouvindo aquilo que Jesus fazia, elas estavam cegas espiritualmente, elas estavam incapazes de enxergar aquilo que estava diante dos seus olhos, né? E no versículo 5, eu queria ressaltar aqui uma passagem, né, que é muito controversa no meio cristão, quando diz assim que não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Então, o que é esse não podia? Estaria Deus limitado à nossa fé? Estaria o poder de Deus limitado àquilo que cremos? Então, se for assim, muitas pessoas bíblicas não receberiam ali os seus milagres, né? Porque como aquele pai daquele rapaz lunático, né, ele falou, me ajuda na minha falta de fé. Ele recebe o seu milagre. Ele não tinha fé, mas ele recebeu o seu milagre. Então esse não podia, no versículo 5, ele tem mais a ver com não quis do que falta ou ausência de poder. Porque nós vemos no próprio versículo que o Senhor Jesus curou alguns poucos enfermos. Então ele tinha poder ali. Jesus nunca foi limitado em seu poder. A limitação e a impossibilidade, ela sempre está do lado humano, nunca do lado de Deus. Aquilo que é difícil para nós, não para Deus. Aquilo que é impossível para nós, não para Deus. Então, esse não podia, ele tem mais a ver com não quis, né? Ele tinha mais a ver com a condição do coração dessas pessoas. Como nós vimos, como nós acabamos de falar, eles enxergavam Jesus ali com desdém, com desprezo. O comentário que eles fazem no versículo 13 mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Como quem diz, eu estava pensando que era alguém importante, não é verdade? Muitas vezes a gente age assim até dentro da igreja, né? Tem aquele irmão que prega ali, que está sempre pregando, e as pessoas muitas vezes não dão atenção, né? Mas quando vem um pregador de fora, parece que a igreja lota, a igreja enche, porque é alguém de fora, né? Por isso o Senhor Jesus fala que não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, eles veem Jesus como um desprezo, com desdém. Então, por mais que Jesus curasse ali e operasse maravilhas, seria pérola aos porcos. Seria pérola aos porcos. Eles não passariam a crer por causa dos sinais. Mas a incredulidade, essa visão cética, essa visão da familiarização com o sagrado, com aquilo que é comum, havia cegado, né, aquelas pessoas. Eu quero aqui fazer um comentário a respeito dessa passagem que foi feita por John Wesley. Né? Ele diz assim, ele não poderia fazer nenhum milagre lá, não de forma consistente com sua sabedoria e bondade. É inconsistente com a sua sabedoria operá-los ali. Seria inconsistente, seria inútil, né? É que o Wesley está falando ali, operar os seus milagres, né? Não iria promover o seu grande fim, e com sua bondade, vendo que ele sabia muito bem que seus compatriotas rejeitariam qualquer evidência que pudesse ser dada a eles, e portanto ter dado a eles mais evidências, só teria aumentado a sua condenação. Então esse não podia, Jesus optou em não fazer. Isso não é uma ausência do poder de Deus. Amém, pessoal? Que isso fique muito bem claro. E nós vemos na nossa próxima passagem aqui, que nós vamos ler, estudar, é do versículo 7 ao 13. Jesus envia os seus discípulos. Lembra que nós falamos nos vídeos anteriores, o discipulado do Senhor Jesus é um discipulado prático. E nós temos nesse mesmo capítulo, nós não vamos abordar isso hoje, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então, discipulado hoje, você leva uma pessoa para uma sala de aula. Jesus não, ele colocava os discípulos debaixo do braço e ele dizia, vem, me segue, aprende comigo. Jesus ensinava o caminho no caminho. Então esse discipulado, ele é um discipulado prático da parte do Senhor. Mas ele não envia os seus discípulos desprovidos de poder.
Oh, glória a Deus, irmãos. Poder, poder. A igreja do Senhor Jesus precisa de poder. Poder. Ele capacita os seus discípulos. Ele dá aos seus discípulos, no versículo 7, poder sobre os espíritos imundos, gente. Eu fico assim, lendo o livro de Atos, e eu vejo quando Pedro e João estavam indo no templo, e havia aquele cego ali, cego não, aquele paraplégico, aquele rapaz que tinha uma limitação, ele não conseguia andar. Os discípulos falaram, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Eles tinham poder. Eles podiam não ter posses, mas eles tinham poder. Então, é um convite, né? A minha vida, a sua vida, a igreja contemporânea, orar ao Senhor pedindo poder para fazer a sua obra. Então ele chama esses discípulos, ele envia esses discípulos de 2 em 2, ele capacita os seus discípulos com poder, com domínio, com autoridade sobre os demônios. Então era muito comum a questão de haver 2 ou 3 testemunhas. Por que ele envia de 2 em 2? Porque, de acordo com a lei, a gente pode ver lá em Deuteronômio 17:6, todo testemunho era estabelecido por pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Então esse era um dos motivos pelo qual o Senhor Jesus envia esses discípulos de 2 em 2. Isso também reflete a atividade missionária da igreja primitiva, né? Nós vemos muito ali Pedro e João, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, sempre em dupla. Eles estavam sempre em dupla, nunca sozinhos. E continuando aqui no nosso estudo, quando Jesus ele envia os apóstolos dessa maneira, como assim dessa maneira? Eles enviam ali no versículo 8, né? Versículo 7, chamou-se os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Versículo 8, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Gente, aqui é o Deus proverá. É o Deus proverá. Nós podemos dizer ali, né, num linguajar mais atual, Jesus então ele envia os discípulos com uma mão na frente e outra atrás, né? O justo ele viverá da sua fé, ele viverá pela fé. O Senhor Jesus está dizendo aqui o seguinte: olha, você está fazendo a obra de Deus, então Deus proverá a necessidade de vocês nessa obra. Tudo aquilo que vocês precisarem será suprido por Deus. Por isso ele fala, olha, vai só com uma túnica, leva só um bordão, não leve pão, não leve dinheiro, para que os discípulos vejam que enquanto eles estão ali com a missão de fazer a obra de Deus, o Senhor supriria todas as suas necessidades. Nós podemos então aplicar aqui Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 6, a solicitude da vida, né? O comer, o beber, o vestir. Então tudo aquilo que os apóstolos e nós, irmãos, nos dias de hoje, porque Deus é o mesmo hoje, o Senhor Jesus é o mesmo hoje. Então da mesma forma, né, que ele proveu as necessidades dos discípulos nesta situação, ele provê também as nossas, enquanto nós nos dedicarmos ao seu reino. Então o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Esse contexto está falando de necessidades básicas, do comer, do vestir, do beber. Então hoje ele sabe que nós precisamos pagar os nossos boletos, nós precisamos pagar o nosso aluguel, nós precisamos comer também, nos vestir, né? Então o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, enquanto nós estamos focados em fazer, em cumprir, irmãos, o nosso chamado. Porque a igreja precisa, nós precisamos cumprir o nosso chamado. Um chamado individual, cada um tem um talento naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e o chamado coletivo de ser a igreja, né? Paulo fala que nós somos o baluarte, a coluna e o baluarte da verdade. Então nós precisamos, irmãos, nos focar a nossa atenção naquilo que é o nosso chamado. Estamos muito distraídos com as coisas do mundo, com as coisas da vida, as solicitudes da vida, né? O que havemos de comer, de beber,
Então isso acaba nos roubando, nos tirando da nossa missão, do nosso propósito. O próximo tópico aqui, versículo 10 e 11. Vamos fazer a leitura. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então a salvação, pessoal, é para aqueles que creem. É para aqueles que ouvem e recebem a palavra do Senhor. Ouvem e recebem o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que era um costume dos judeus sacudir o pó dos seus pés ao passarem por terras estrangeiras, né? Então isso era um costume deles. E a recusa do evangelho convida também a mesma reação. Nós vemos lá em Atos, no capítulo 13, versículo 51, que Paulo ele estava na sinagoga de Antioquia, e os judeus então se levantam, se não me engano estava ele ali e Barnabé, e pedem que eles saiam de lá. Então o que é que Paulo faz aqui? Ele faz justamente isso que o Senhor Jesus ordena. Sacudiu o pó daquele lugar. E isso, pessoal, isso é juízo, isso é condenação. Eles se recusaram a ouvir a verdade, a ouvir e a receber a verdade. Então, isso era uma prática muito comum dos judeus e feita aqui por Paulo em Atos 13, 51. E nós vemos aqui agora no versículo 12 e 13, pessoal, isso é de extrema importância, gente, de extrema importância. Essa ordem ela não pode em nenhum momento ser invertida. De maneira alguma essa ordem não pode ser invertida. Se você está em algum lugar, seja igreja, onde for, onde essa ordem estiver sendo invertida, irmãos, não é um ambiente saudável. Você fala: Maurício, que ordem é essa? Versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Qual é a ordem que eu me refiro? Gente, a pregação vem em primeiro lugar. A Bíblia precisa ser aberta e exposta. A pregação, o pecador precisa ser confrontado com o seu pecado mediante a exposição bíblica. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4. A pregação de João Batista. Arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. Confesse os seus pecados. Abandone os seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que precisa ser pregada. Nós não podemos inverter esta ordem, fechar a Bíblia, né? Nós vemos muita meninice hoje nas igrejas. Bíblias fechadas, não é? com o famoso reteté. Pessoal, não me interpretem mal, eu sou pentecostal. Eu creio piamente na continuidade dos dons, mas o que nós estamos vendo em alguns lugares, gente, é meninice. É a Bíblia fechada para ficar só naquele culto de reteté. Isso é barulho, gente. Isso não é poder de Deus. A Bíblia precisa ser aberta e pregada na unção e no poder do Espírito Santo. A Bíblia precisa ser ensinada. Esta fé que nos desperta para o milagre, ela é despertada mediante a exposição bíblica, mediante a pregação. Não pode, essa ordem não pode ser invertida. Então primeiro vem a pregação bíblica, a exposição da verdade, o confronto com o pecado, arrependam-se. Era a pregação de João Batista. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, arrependam-se. A pregação do arrependimento, do abandono do pecado, gente. Onde está essa pregação nos púlpitos hoje em dia? Fala-se muito do filho pródigo, que não importa o que ele faça, não importa onde ele esteja, ele vai continuar sendo filho. Mas em que momento fala que ele cai em si e se arrepende? Eu não ouço isso. Ele treina um diálogo ali com o pai. Pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele se arrepende.
Isso não é ensinado, isso não é pregado, o abandono do pecado. Nós vamos ver mais para frente esse evangelho inclusivo, relativista, onde você não precisa mudar. Então, a pregação precisa ser genuína e verdadeira, como Paulo chamando os presbíteros lá de Éfeso, indo para Roma, ele se despede dos presbíteros, ele fala: eu não vos deixei de declarar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Não são alguns versículos, não são apenas algumas partes das escrituras, mas todo o conselho de Deus precisa ser pregado. Aí sim, as pessoas imbuídas deste conhecimento, os milagres então eles vêm e eles confirmam a palavra. Vamos dar um spoiler lá, a gente não chegou lá ainda. Mas vamos lá, Marcos 16, 20. Eu vou ler o 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, o que eles faziam? Pregaram por todas as partes. Primeiro, pregação. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Milagres. Então, primeiro, pregação, depois, milagres. Primeiro, pregação, depois, milagres. Então, essa ordem, pessoal, não pode ser invertida, ok? Se você está numa igreja onde essa ordem não é respeitada, olha, muito cuidado. Você não deve estar num ambiente saudável espiritualmente falando. A próxima parte aqui do nosso estudo, pessoal, versículos 14 ao 29. 14 ao 29. Só que nós vamos ler por partes esse trecho. Então, os primeiros versículos, 14 ao 16, nós estamos entrando aqui já na morte de João Batista, né? O texto que descreve como João Batista foi morto. Então, no versículos 14 a 16. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, por isso ele era chamado Batista, João Batista, porque ele era o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Então esse era o pensamento de Herodes a respeito de Jesus. Já outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Então, pessoal, a gente vê que o tempo passa, né? O tempo passa, mas parece que essa pergunta ela não cala. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Herodes, por causa do peso da consciência, o peso da sua consciência, pelo que ele havia feito com João, ele diz: é João, João ressuscitou, por isso esses milagres estão acontecendo com ele. Então Herodes não sabia quem era Jesus. Esses outros, a Bíblia não especifica quem, também dizia: é Elias, ou é um profeta. Também não sabia quem era Jesus. Nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 14. Num certo momento, o Senhor Jesus, então, diz lá: chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles perguntam para o discípulo: olha, quem que o povo diz que eu sou? E os discípulos respondem: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, ninguém sabia quem era Jesus. E a gente não pode criticar essas pessoas, porque, pessoal, muitas vezes nem os crentes sabem quem é Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Jesus acalma ali a tempestade, o vento, o mar, né? E eles perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nem os discípulos sabiam quem era Jesus. E o tempo passa, pessoal, e essa pergunta continua ecoando: quem é Jesus? Então, se você perguntar hoje, a gente vai ter muitas respostas sobre quem é Jesus. Então, muitas vezes, o que está sendo apresentado hoje é uma caricatura, não é o Jesus da Bíblia. Não é aquele Jesus que fala: olha, aqueles que não receberem vocês, sacudiu o pó daquele lugar, porque haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para eles. Então,
Ninguém fala desse Jesus hoje, não é verdade? Poucas pessoas, não quero colocar todo mundo no mesmo balaio, gente, mas pouca gente está falando desse Jesus, o Jesus das Escrituras, o Jesus da Bíblia. Hoje nós temos o Jesus good vibes, não é isso? O Jesus tudo pode, o Jesus do relativismo, que no final vai todo mundo para o céu, você não precisa abandonar o pecado, o Jesus que você não precisa carregar a sua cruz, né? O Jesus sem perseguição, o Deus é amor. Imagina, Deus vai condenar as pessoas para o inferno? Deus é amor. Ué, mas se Deus é amor, Jesus está falando aqui, olha, quem não me receber e não ouvir vocês, sacou de pó daquele lugar. Que haverá mais misericórdia no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquele lugar. Então, pessoal, a gente precisa... Quem prega precisa extrair das Escrituras o verdadeiro Jesus. Quem ensina precisa fazer isso. E aquele que senta para ler as Escrituras, ele precisa, sob a orientação do Espírito Santo, aprender quem é Jesus. A primeira vinda de Jesus, realmente, ele veio para salvar, ele não veio para condenar. A mulher no ato de adultério, foi pega no ato de adultério, né? Todos estavam ali para apedrejar aquela mulher, e eles querendo colocar ali Jesus numa cilada, falou, olha, a lei de Moisés diz que ali devemos apedrejar, e o que você fala? Ele falou, tá bom. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, ninguém apedrejou aquela mulher, o único que pela lei poderia apedrejá-la era Jesus, porque ele não tinha pecado, mas ele diz, vá, os teus pecados estão perdoados. Mas não peque mais. Então, Jesus não condenou, salvou. Os samaritanos, então, no momento, eles recusam ali Jesus, seus discípulos, né? E um dos discípulos, se não me engano, João ou Filipe, não me recordo, falou, quer que oremos para que caia fogo do céu? E Jesus repreende ele, falou, não, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então, a primeira vinda de Jesus, pessoal, ele veio para salvar. A porta da graça está aberta, mas ela não permanecerá aberta para sempre, né? Então, o mesmo Jesus que veio primeiramente para salvar, voltará, só que agora para julgar e condenar. Ele virá, como dizem vários trechos das Escrituras, ele vai separar o trigo do joio, ele vai separar o bode das ovelhas, ele vai separar o falso do verdadeiro. Muito cuidado com esse evangelho diluído hoje em dia. Muito cuidado, que não vai levar ninguém para o céu esse evangelho. Né? Não vai levar ninguém para o céu. Então, a porta da graça está aberta? Está aberta. Mas ele vai voltar para julgar e condenar aqueles que não andaram, né, nos seus caminhos, aqueles que não creram nele, aqueles que não perseveraram. Próxima leitura nossa aqui, versículos 17 ao 20. Vamos estar lendo aqui. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Heródias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, e atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Quem é esse Herodes? Vamos falar um pouco sobre quem é esse Herodes. Ele é Herodes Antipas. Ele era tetrarca da Galileia. Então, o que acontecia naquela região da Palestina? Roma dividiu aquele lugar em 4 partes. Cada parte se chamava tetrarquia. Cada parte ali era chamado tetrarquia. Então, Herodes era tetrarca, ele era governador de uma dessas partes. Ok? Ele era filho de Herodes o Grande. Quem foi Herodes o Grande? Foi o mesmo que mandou matar as crianças por ocasião do nascimento de Jesus. Ele fica preocupado, porque os magos procuram ele e falam, olha, nasceu o rei. Então ele, preocupado em perder o trono, mandou então matar e assassinar todas as crianças. Então esse era o pai de Herodes. Ele era chamado de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Já disse, que cada grupo de 4 era chamado tetrarquia, e tetrarca significava governador. Agora,
Quem era Heródias? Essa mulher com quem Herodes se casa. Ela era neta de Herodes Magno. Herodes Magno reinou de 37 a 44 depois de Cristo. Ele é aquele que matou Tiago, irmão de João, à espada. Você encontra isso lá em Atos 12, versículo 2. Morreu comido de vermes. Atos 12, 23. Então ele era avô de Herodes. Então ela se casou com seu tio Filipe, que era irmão de Herodes. Teve uma filha com ele chamada Salomé. E abandonando então Filipe, se casa com Herodes. Então você vê que, além de um relacionamento adúltero, era um relacionamento incestuoso, né? E aí no versículo 18, o que acontece? João Batista, ele risca o dedo na cara de Herodes. E louvado seja Deus por isso, gente. Porque nós precisamos de crentes assim, calibre grosso, né? Crentes que não tem rabo preso com ninguém, ok? Não tem telhado de vidro com ninguém. Alguém que era justo, como diz lá o versículo 20, justo e santo. Então João, ele tinha toda a autoridade debaixo do céu para riscar o dedo na cara de Herodes. Este João Batista é o mesmo João que Jesus testifica a respeito dele, falando que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Ok? Então João, ele tinha toda a autoridade para riscar o dedo na cara de Herodes. Ele não tinha rabo preso, ele não tinha telhado de vidro com ninguém. Okay? Ele não tinha, como o Senhor Jesus disse, cisco no olho, nenhuma trave no olho, aliás. Ele podia tirar o cisco e a trave do olho de quem ele quisesse. Porque ele tinha cacife e autoridade para isso. Ele risca o dedo na cara de Herodes sem essa do mimimi, sem esse mimimi do não julguei, do só Deus pode me julgar. Então o pecador precisa ser confrontado no seu pecado. E nós precisamos de crentes santos também, justos, irrepreensíveis, sem rabo preso com ninguém, sem telhado de vidro. Senão nós não teremos autoridade para corrigir, para exortar, para chamar a atenção de ninguém. Mas João Batista tinha isso aí. E por causa disso, no versículo 19, essa Heródias, ela procurava uma ocasião para matar João Batista. Lá diz assim no 19, e o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes mantinha ali João em segurança, embora ele estava preso. O texto diz que ele foi levado ao cárcere acorrentado. Então ele não estava simplesmente no cárcere, ele estava dentro do cárcere acorrentado. Então a princípio, gente, a gente vai estar vendo mais para frente, a princípio o preço da verdade custa a João Batista a sua liberdade. Custa a sua liberdade. E nós vemos no versículo 20 que o estilo de vida de João Batista, ele impacta Herodes. Então, qual que era esse estilo de vida? Justo, santo, irrepreensível, né? Uma dieta low carb, comia gafanhoto e mel silvestre, não era banquetes, não era champanhe, M. e lagostas, não. Sua alimentação era mel silvestre e gafanhotos. Não vestia ternos italianos nem de duas cores cintilantes. Ele se vestia de peles de carneiro, não havia luxo nele. Ele estava no deserto, ele não estava nos palcos e nos púlpitos sendo aplaudidos. Ele estava no deserto exercendo o seu ministério, cumprindo o seu chamado, pregando o evangelho do arrependimento. Então esse estilo de vida impacta Herodes. Jesus fala, que foste ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Quando Jesus fala, dá o testemunho acerca de João Batista. Então esse estilo de vida de João, ele impacta a vida de Herodes. Pois o versículo 20 diz, ele sabia, não é que alguém foi falar para Herodes, não, ele sabia, ele tinha plena consciência que João era um varão justo e santo. E ele tinha medo de João, ele temia João. Próximo tópico do nosso estudo aqui, versículo 21 a 25. O preço da verdade. Nós vimos anteriormente que a princípio João tinha perdido apenas a sua liberdade.
mas a gente vê que a situação fica difícil para João. Vamos estar lendo então versículos 21 a 25. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Heródias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Você se lembra lá no versículo 19 que Herodes procurava uma oportunidade para matar a João? Pois bem, essa oportunidade cai no colo dela agora. E entrando apressadamente, pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Quanto custa a verdade? Quanto que custa essa verdade, gente? Eu gosto muito, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, mas se não me engano essa frase foi atribuída a Lutero. A paz, se possível, mas a verdade acima de tudo. Se para ter paz eu sacrifico a verdade, então eu fico com a guerra, do que ocultar a verdade para ter paz. João Batista poderia ter optado em ficar calado com relação àquilo que estava diante dele, mas ele tomou uma decisão de repreender a Herodes por conta do seu pecado. Muito provavelmente ele não sabia aquilo que o aguardava por causa disso, mas ele não negociou os seus valores. Ele falou a verdade, ele riscou o dedo na cara de Herodes. E isso deixa Herodes com raiva. Sabe por quê, pessoal? Porque Herodes devia pensar o seguinte: eu preciso matar esse cara porque eu preciso pecar em paz. Eu não consigo pecar com João Batista me acusando. Eu preciso matá-lo porque eu preciso pecar em paz. Então, o que as pessoas falam muito hoje em dia, né? Não, só Deus pode julgar. Na verdade, o que elas estão dizendo é: me deixe pecar em paz. É o que eles estão dizendo, é o que Herodes pensava. Eu preciso matar esse cara porque eu preciso pecar em paz, né? Então, esse preço da verdade, o preço da verdade foi muito alto para João Batista. Nós vemos no texto que era um clima festivo, né? Muito provavelmente ali regada a muita bebida, comida, né? A filha de Herodes, provavelmente Salomé aqui, dançando, uma festa regada a orgias, né? Herodes, com certeza, né? Cheio de vinho. Salomé dança, agrada a todos e também a Herodes. Então, Herodes, né? Alegre, cheio de vinho, ele faz então essa proposta: olha, pede o que você quiser, até metade do meu reino tu darei. A menina, sem nada em mente ali no momento, sem nada na cabeça, vai perguntar para a mãe dela: ah, mãe, o que eu peço? Então era a oportunidade que Herodes estava esperando, né? Ela pede então a cabeça de João Batista numa bandeja. E por último, para a gente encerrar essa primeira parte do estudo de Marcos, do versículo 26 a 29, vamos ler. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Eu comparo muito essa situação em que Herodes esteve com a mesma situação de Pilatos. Se bem que Herodes também, futuramente, ele esteve frente a frente com Jesus, antes dele ser crucificado. Mas nesse caso com João Batista, tanto Herodes como Pilatos, eles tinham um homem inocente diante deles. Como nós vimos lá no versículo 20, Herodes sabia que não havia culpa, não havia dolo em João Batista. Herodes sabia que o seu relacionamento era pecaminoso com Heródias. Ele tinha essa consciência. E essa consciência, pessoal, esse conhecimento da verdade, ela é condenatória para aqueles que lhe desobedecem.
porque não é mais inocente. Aquele que conhece a verdade não é mais inocente. Então Herodes, ele teve a oportunidade de fazer o certo. Ele teve a oportunidade de fazer o correto, assim como Pilatos, né, diante de Jesus. Futuramente, antes de Cristo ser crucificado, ele foi levado a Herodes, esse Herodes Antipas, esse mesmo Herodes que manda executar a João. E o texto diz que Herodes ouvia muito falar de Jesus e esperava ver nele algum sinal. E o texto diz que Herodes interrogava muito a Jesus. E você sabe qual foi a resposta de Deus para Herodes? O silêncio. O silêncio. Então, houve um peso na consciência de Herodes. Nós sabemos que Pilatos, diz a história, mais lá para frente se suicidou. Ele se matou. Porque ele foi alertado pela sua esposa: não entre na questão desse justo, porque sonhei que muito sofria por causa dele. Pilatos foi orientado pela sua esposa, mas ele quis covardemente, assim como Herodes, lavar as suas mãos. Herodes teve uma oportunidade de fazer o que era certo, mas o texto diz que por causa do juramento e de todos aqueles que estavam à mesa com ele, ele não quis negar esse pedido. E ele manda então decapitar João Batista no cárcere, e a sua cabeça então é levada a Herodes. Então, pessoal, eu quero encerrar essa primeira parte do estudo com essa realidade dura, mas real, né? O preço da verdade custou primeiramente a João Batista a sua liberdade e posteriormente a sua vida. Como todos os outros apóstolos, a verdade custou a vida deles. Com exceção, se não me engano, de João, que morreu por causas naturais. Não negocie a verdade, gente. Não negocie a verdade, ainda que ela lhe custe a sua paz, ainda que ela lhe custe a sua vida, os seus bens. Não negocie com a verdade, não negocie com os valores do reino. Amém, pessoal? Eu quero encerrar essa primeira parte do estudo e dizer aos irmãos que, por força maior, por conta do trabalho e muitas atividades ali na igreja, a parte 2 desse estudo será disponibilizada na próxima sexta-feira então, ok? Fique todos com Deus, deixe aí o seu comentário, deixe a sua sugestão de vídeo para nós, diga o que você está achando, o que você vê que está faltando, né? Elogie, seja crítico também, ninguém cresce com elogio, né? O elogio muitas vezes nos deixa acomodados, mas as críticas nos fazem crescer. Então, seja um crítico respeitoso, coloque aí seu ponto de vista, aquilo que você acha que pode melhorar, uma sugestão de vídeo, né? Não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixe seu like nesse vídeo, que Deus abençoe a todos e que a palavra de Cristo habite ricamente em nós.